Imagine compor o seu primeiro hit global com apenas 16 anos de idade. Imagine ver o mundo inteiro aos seus pés, ouvir a sua voz ecoando em todas as rádios do planeta e ser o ídolo intocável de uma geração. E então, imagine cair no esquecimento absoluto. Ser sumariamente apagado pela indústria, como se você nunca tivesse existido. Para, 20 anos depois, escalar de volta ao topo das paradas com as próprias mãos, contrariando todas as leis da música pop. Isso não é o roteiro de um filme dramático de Hollywood. Essa é a vida real de Neil Sedaka. E no dia 27 de fevereiro de 2026, o mundo se despediu dele. Ele nos deixou aos 86 anos. Hoje, nós não vamos apenas chorar a sua partida. Nós vamos celebrar o homem, o mito e a genialidade de alguém que moldou a trilha sonora de gerações inteiras. Porque se você não conhece a história completa da queda e ressurreição de Neil Sedaka, você está perdendo um dos maiores contos de sobrevivência da arte moderna. A nossa história começa muito longe dos holofotes de Los Angeles. Ela começa nas ruas movimentadas de Brighton Beach, no Brooklyn, Nova York, onde Neil nasceu em 13 de março de 1939. Desde os primeiros passos, ficou claro para todos ao redor que aquele garoto operava em uma frequência diferente. Aos 9 anos de idade, ele já estava mergulhado no estudo rigoroso do piano clássico. Pense no contraste. Enquanto os outros garotos do bairro jogavam beisebol com pedaços de madeira nas ruas poeirentas do Brooklyn, Neil passava horas a fio trancado no quarto, debruçado sobre as partituras de Chopin e Beethoven. O talento dele não era apenas fruto de esforço, era um dom assustador e inato. Seus professores de música perceberam imediatamente que estavam diante de um prodígio. E a prova definitiva veio quando, com apenas 13 anos, ele conquistou uma bolsa de estudos para a Juilliard. A Juilliard, uma das instituições de música mais elitistas, implacáveis e competitivas de todo o planeta. E ele entrou lá sendo apenas um adolescente de classe trabalhadora do Brooklyn. Mas aqui é onde o destino começa a brincar com as expectativas. Neil Sedaka, apesar de toda a sua formação erudita, não queria passar a vida tocando sonatas clássicas para plateias silenciosas em teatros de veludo. Ele queria escrever. Ele queria compor música pop. Ele queria fazer música que atingisse as pessoas no estômago e as fizesse sentir algo instantaneamente. Foi assim que, aos 16 anos, ele se uniu a um amigo do colégio chamado Howard Greenfield. E juntos, em quartos pequenos e pianos desafinados, eles começaram a escrever as canções que mudariam para sempre o DNA da música pop americana. No final da década de 50, o talento da dupla era tão inegável que eles assinaram com a RCA Victor, uma das maiores e mais devoradoras gravadoras do mundo na época. E a partir desse momento, a represa se abriu. Eles lançaram Oh Carol, uma canção confessional e direta, escrita para a namorada dele na época. Uma jovem que também faria história, chamada Carole King. A música disparou nas paradas em 1959. Era crua, era visceral. E tinha aquele gancho melódico tão perfeito que obrigava o ouvinte a cantar junto no milissegundo em que a agulha tocava o vinil. O rolo compressor não parou mais. Veio Calendar Girl em 61, depois Happy Birthday Sweet 16 e então a joia da coroa, Breaking Up is Hard to Do, em 1962. Aquela canção bateu no número 1 da Billboard Hot 100. Em uma época em que a concorrência nas rádios era um verdadeiro campo de batalha, com o rock and roll explodindo em 1000 direções diferentes, Neil Sedaka estava lá em cima, olhando todos de cima. Ele não era apenas um rosto bonito cantando o que lhe entregavam. Ele era o arquiteto da própria obra. Ele entendia a anatomia matemática de uma melodia perfeita e compreendia, como poucos, a dor e a alegria humanas. Durante os primeiros anos da década de 60, Neil foi uma das maiores estrelas do continente americano. Meninas gritavam até perder a voz. Adolescentes desmaiavam nos corredores dos seus shows. Ele era onipresente. O rei absoluto de uma era dourada. E então, a música parou. O ano era 1964. A invasão britânica cruzou o Oceano Atlântico e destruiu tudo o que encontrou pela frente.
Os Beatles, os Rolling Stones, os Kinks. Eles varreram a América como um furacão sônico. E de repente, aquele som pop limpo, bem comportado e perfeitamente orquestrado que Neil Sedaka dominava, envelheceu 20 anos em questão de meses. Passou a soar como uma relíquia de um mundo que não existia mais. As vendas de discos despencaram como chumbo. Os diretores de rádio simplesmente tiraram seus discos da programação. Os fãs que antes rasgavam as roupas por ele deram as costas e foram gritar por garotos de cabelo comprido e sotaque de Liverpool. Durante quase uma década inteira, Neil Sedaka foi apagado da memória americana. A imensa maioria dos artistas que caem de uma altura dessas desiste. Eles aceitam que o seu 15 minutos de fama acabou, recolhem o que sobrou do dinheiro e vão procurar uma vida normal, longe das decepções. Mas Neil Sedaka não era feito de vidro. Ele foi para o Reino Unido, onde ainda mantinha fãs fiéis, e continuou fazendo shows. Ele continuou sentando ao piano todos os dias. Ele continuou compondo no silêncio do seu exílio, enquanto sua terra natal o ignorava completamente. Até que em 1974, o impensável aconteceu. Elton John, que naquela exata época era, indiscutivelmente, a maior estrela de rock do planeta Terra, revelou ser um fã fanático do trabalho de Neil. Elton tinha acabado de fundar seu próprio selo, a Rocket Records, e decidiu resgatar o seu ídolo das sombras. O que se seguiu foi uma das ressurreições mais improváveis, chocantes e belas de toda a história da música popular. Pela nova gravadora, Neil lançou Laughter in the Rain. A música disparou direto para o número 1. Logo em seguida lançou Bad Blood, contando com os vocais de apoio do próprio Elton John. Número 1 de novo. Eram 2 sucessos colossais consecutivos no topo das paradas, 15 anos após a sua primeira era de glória. Ele tinha 35 anos de idade e estava operando um milagre que a indústria musical jurava ser impossível. A regra corporativa era clara. Na música pop, não existem segundas chances. Neil esfregou na cara de todos que a regra estava errada. E o verdadeiro golpe de gênio ainda estava por vir. Porque Neil decidiu que não havia terminado de humilhar os críticos. Ele pegou o seu maior hit do passado, Breaking Up is Hard to Do, que era uma canção animada e adolescente, e a regravou como uma balada arrastada, melancólica, profunda e dolorosa, com um arranjo totalmente focado na maturidade do piano. Ele pegou essa versão repaginada e a jogou nas rádios. O resultado? Top 10 da Billboard novamente. A mesma música, 2 versões com arranjos diametralmente opostos, 2 eras completamente diferentes, ambas esmagando as paradas de sucesso. O mundo da música ficou em choque, e os fãs, velhos e novos, se apaixonaram por ele mais uma vez. Para entendermos o tamanho da pegada que esse homem deixou na Terra, precisamos olhar para a matemática do seu legado. Ele escreveu mais de 500 canções. Muitas delas foram eternizadas nas vozes de gigantes intocáveis, como Frank Sinatra, Peggy Lee e Tom Jones. Suas obras foram regravadas milhares de vezes, atravessando dezenas de idiomas e gêneros. Em 83, ele foi coroado no Hall da Fama dos Compositores, colocando seu nome, de forma mais que justa, ao lado dos maiores poetas da história americana. Ele foi indicado a 5 prêmios Grammy, ganhou a sua estrela na calçada da fama de Hollywood e continuou aparecendo na televisão e lotando teatros ao longo de 6 décadas de carreira ininterrupta. As pessoas que tiveram o privilégio de vê-lo tocar ao vivo na casa dos 80 anos diziam a mesma coisa assombrada. Ele tinha a energia vulcânica de um jovem de 20 anos, com a precisão letal e a elegância de quem passou 70 anos polindo o próprio ofício todos os dias. Mas o corpo humano, por mais genial que seja a mente que o habita, tem seus limites. Na manhã de ontem, 27 de fevereiro de 2026, Neil não se sentiu bem. A ambulância o levou às pressas ao hospital. Horas mais tarde, o mundo da música recebeu a notícia que tanto temia. A família emitiu um comunicado dilacerante. Nossa família está devastada pelo falecimento repentino de nosso amado marido,
pai e avô. Uma verdadeira lenda do rock and roll e do pop, uma inspiração para milhões. Ele tinha 86 anos. Neil deixou sua esposa, Leba, com quem era casado desde 1962, uma prova de amor e lealdade absolutamente rara nessa indústria, além de seus 2 filhos e netos. 86 anos, uma vida vivida até a última gota, e músicas que vão sobreviver a cada um de nós que estamos aqui escutando essa história hoje. Porque essa é a verdadeira e única magia da arte. Ela não é enterrada junto com o artista. No ano de 2050, O Carol ainda fará alguém sorrir ao acaso ouvindo um disco antigo. Breaking Up is Hard to Do continuará soando como a tradução perfeita de um coração partido para as próximas gerações. E Laughter in the Rain sempre será aquele abraço quente, nostálgico e reconfortante em uma tarde cinzenta em que você precisa, desesperadamente, ouvir algo bonito. Neil Sedaka nos deu tudo isso, e agora essa música é nossa para guardar. Descansa em paz, Neil. Você foi um dos gigantes absolutos, e nós prometemos continuar tocando seus discos por muito, muito tempo. Se a trajetória de resiliência e a genialidade de Neil Sedaka emocionaram você, ou se alguma dessas canções marcou um momento inesquecível da sua juventude, eu convido você a se inscrever no canal agora mesmo. É a sua companhia que nos dá a força necessária para continuar resgatando, com o respeito que eles merecem, a memória dos verdadeiros arquitetos da música mundial. Aproveite para deixar o seu like no vídeo, pois isso é fundamental para que essa homenagem chegue a mais pessoas apaixonadas pela arte verdadeira. E me conte aqui embaixo nos comentários, qual música do Neil Sedaka bate mais forte no seu coração? Onde você estava na vida quando o escutou pela primeira vez? Eu leio todos os comentários. Muito obrigado por me acompanhar nessa despedida e nos vemos na nossa próxima viagem pela história da música. Pausa rápida. Vista a história do rock. Mais de 100 estampas de bandas clássicas te esperando no QR Code ou link fixado.